E vai por mim. Eu mesmo, sendo formado na área de exatas, né, não tive muito disso na graduação, mas depois tanta gente me pediu aula que eu aprendi. Então, com certeza você vai aprender também, não se preocupe. Vamos começar do começo, né? Parece que a gente pode ignorar tudo que veio antes, mas é importante falar um detalhe. Uhum. Existem distribuições que a gente chama de discretas e de contínuas. Qual que é a Esse eu diferença? sei. Aham. A distribuição discreta, ela Uhum. tem a ver com as características daquilo que você está estudando. Uhum. Discreta se trata de variáveis, né, de coisas, produtos que você está avaliando, que não podem ser descritas de modo quebrado, vamos dizer assim. Você tem uma casa, duas casas, três casas, um irmão, dois irmãos. Você não tem 0,7 casa, você não tem 0,3 irmão, percebe? Existem coisas que são assim, Uhum. são discretas, né? Por exemplo, você recebe uma ligação de telefone, eu poderia dar muitos exemplos, né? Uhum. Então, nesse tipo de situação, a gente usa essas discretas, que num, nos problemas como os nossos de pesquisa, né, normalmente não são o nosso caso, porque nós vamos estar falando de, sei lá, alturas, pesos, né, medidas que podem ser quebradas, né, ali zero, ou sei lá, 73%, 73,5% das pessoas têm problemas psicológicos, sei lá, algo assim. Então, a gente consegue, né, deixar elas, as nossas variáveis, contínuas. Uhum. Maravilha. Se tem vírgula, então seria contínua, porque Resumidamente é isso. é, Resumidamente é isso. Muito entendi. bem. Show de bola. Uhum. Então, nós temos esses métodos aqui de avaliar as contínuas. De modo geral, quando nós estivermos resolvendo problemas, nós vamos utilizar normal e t-student, tá? Uhum. Essas outras duas aqui, o Q² e o F de Snedeker, eles são distribuições que tratam da variância, avaliam a variância. Uhum. E nem sempre nós queremos avaliar a variância. Normalmente, nós queremos avaliar a nossa média, para ver se ela faz sentido dentro do que nós estamos estudando. Então, por isso que nós aprendemos muito mais a normal. A normal é base para todo o resto, tá? Entendeu a Uhum. normal, você consegue entender as outras. Sem entender a normal, você não entende as outras, tá? Entendi. Muito bem. Então, vamos aprender a normal, né? Você, com certeza, já viu essa curva, né? Por exemplo, na época da pandemia, etc. Ela é bem interessante porque ela descreve boa parte dos fenômenos que a gente tem na natureza, né? A Uhum. maioria dos fenômenos, eles se aproximam da média. A frequência que as coisas acontecem é mais próxima da média. Por exemplo, no Brasil, a média de altura dos homens é, sei lá, 1,70. Então Uhum. você vai ver muitas pessoas próximas de 1,70, né? Entendi. 1,72, 1,69, né? Uhum. Pessoas próximas. E como você pode ver, a curva ela é mais alta Uhum. perto da média, né? A média é sempre esse valor do meio. O mi é a letra grega para média. Sim. Então, né, quanto mais alto, maior a frequência de ocorrência do evento, né? O eixo vertical normalmente está associado com a frequência de ocorrência do evento. Na verdade, 100% das vezes, eu posso te afirmar que é. Enquanto x é o valor da variável, mais especificamente. Então, por exemplo, o eixo horizontal, o eixo x, né? Seria o valor da variável, ou seja, aqui você teria alturas. Aqui no 0,1% seria uma pessoa bem pequena, né? Sei lá, Uhum. 1 metro. E aqui no outro extremo seriam pessoas muito altas, 2,40 m, né? Coisas que é muito difícil de ver, por isso que a frequência é muito pequena, ok? Uhum. Uhum. Beleza, então o básico é esse, né? Note que não precisaria ser assim, né? Você poderia ter uma situação onde, na verdade, a Uhum. frequência de evento ocorre crescente, né? Poderia ser. Por exemplo, pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos no Brasil, são pouquíssimas, Uhum. né? Então, né, ou melhor, Outra. né? Nossa. Seria o contrário, né? O gráfico seria o contrário. Né, a maioria das pessoas recebe quase nada de dinheiro, né, e no final muitas pessoas, poucas pessoas recebem muito dinheiro, né? A ideia seria essa. Então, por exemplo, aqui você teria o eixo do dinheiro, né, e aqui seria o eixo da frequência, sempre da frequência, ou seja, a quantidade de vezes que algo ocorre, né? Então você teria aqui pessoas com um salário mínimo e aqui pessoas com 100 salários mínimos. Aqui a frequência de um salário mínimo é altíssima
enquanto a frequência de 100 salários mínimos é baixíssima. Uhum. Beleza? E poderia dar outros exemplos, né? Por isso que a distribuição normal não serve para qualquer situação de probabilidade. Em especial, eu gosto sempre de citar, né? Não funciona para a pandemia, olha só que maravilha. Ela não funciona para a pandemia. Foi um erro deles. Por quê? Porque como o próprio texto que o seu professor está falando ali deixa claro, muito provavelmente, é necessário que para nós utilizarmos a distribuição normal, nós estejamos falando de eventos que são independentes e aleatórios, ok? Para resolver uma distribuição normal tem que ser independente e aleatório. Para usar a distribuição normal você precisa dessas duas características. Só que uma pandemia não é nem independente nem aleatório, porque para ficar doente você depende de outro, né? E também não é aleatório como isso vai acontecer. Então, o que mais descreveria a situação da pandemia, por exemplo, era a distribuição exponencial, que curiosamente, né, parece que o seu professor não vai cobrar, né? A distribuição exponencial é muito importante, muito mesmo, mas parece que ele não vai cobrar. Então, eu sempre ensino, né? As pessoas sempre me pedem a distribuição exponencial, mas isso aqui não está sendo cobrado. Anyway, vamos focar na mais importante de todas, então, que é a normal. Bem, por hora, tá tranquilo as coisas que eu falei, bem teóricas? Bem tranquilo. Na real, eu não tenho nenhuma dificuldade de observar, digamos, as gráficas, né? Que a gente de olho, assim, olhando já sabe o que significa isso. Ah, é? Na real, o que é importante você reexplicar, né? Assim, exatamente parte do que eu estou olhando. Agora, a minha dificuldade seria mais assim, dar um numerinho e aqueles signozinhos, né? Para eu produzir isso, entendeu? Vamos Porque chegar lá. É que eu não posso, por exemplo, falar de desvio padrão sem te dar algumas introduções. Por exemplo, você falou que entende os gráficos, né? Você entende o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Em média, vamos dizer que isso é um Covid, né? Então, no início começou pequenininho, né, Covid, depois assim, aquela, né, pandemia. Então, assim, 34% do variância, né, ele fica no média dali, todo mundo fica nessa altura, essa frequência, vamos dizer, 0,0 a 0,4. Então, muitos casos fica perto de média ali. Aí tinha 3,6, a distância, tipo assim, um menor, né? Então, ela demonstra que como que foi vamos dizer que o Covid foi desenvolvido, né? Mais ou menos do determinado de tempo. Algo, é certo? Mais ou menos, bem para menos. Vamos lá. Eu acho que eu posso explicar isso aqui de um modo geral. Eu acho que fica um pouco mais interessante, que é o seguinte. Ok. Né, na distribuição normal, nós sempre precisamos de duas medidas. Uma é a média, que está aqui representada pela letra grega mi, e a outra é o desvio padrão, o standard deviation, que está representado pela letra sigma. A média a gente sabe muito bem o que é, mas o que é o desvio padrão? Bem, o desvio padrão eu poderia resumir para você, que é o quanto, em média, os dados que você tem se distanciam da média. Enquanto em média eles se distanciam da média. Por exemplo, digamos que você vai abrir uma loja de roupa num bairro, então você faz um estudo para ver a idade das pessoas desse bairro. E daí você repara que, em média, a idade das pessoas é 20 anos, por exemplo. Então você decide abrir uma loja para jovens, né? Uma loja de roupa para jovens. Só que ninguém vai comprar nada na sua loja, por quê? Porque na sua loja só moram bebezinhos, porque naquele bairro só moram bebezinhos e vovozinhas. Então, apesar de você ter uma média de 20 anos, isso ocorre porque tem pessoas muito novinhas, né, os bebês, e velhinhas, que são as vovozinhas. Entendi. Percebeu? Então, isso é o desvio padrão. O desvio padrão te traz uma medida de quanto isso ocorre, do como isso está ocorrendo, percebe? Se a pessoa tivesse feito o desvio padrão, ela perceberia, tem alguma coisa estranha aqui, o desvio padrão está muito alto. Não vou abrir uma loja para jovens, vou estudar mais, certo? Então, o desvio padrão a gente diz quanto se distancia, legal. Então, por exemplo, aqui, né? Quando nós temos um desvio padrão à direita e à esquerda, né? Para mais ou para menos, igual a gente escuta na eleição, para mais ou para menos, nós estamos falando aqui de 68% de chance que seu evento ocorra.
por exemplo, digamos que você abra, né, você é dono da Elma Chips, lá você quer fazer um pacotinho de salgadinho que vem com 100 gramas. Então, beleza, a média é 100. Só que lá no seu processo de fazer o salgadinho, você repara que o desvio padrão do seu processo é 1 grama, ok? É 1 grama. Ou Uhum. seja, você vai ter, então, 68,2% de chance de pegar um pacotinho que Isso está daí. entre 99 gramas e 101 gramas, entendeu? É Entendi. isso que significa o 68,2% aqui. Hum. Ah, Sempre associado ao desvio a padrão. gente vai ter 99, 68,2% ficar dos 100 gramas, né? Tem uns que vai ficar 101, outro fica 99, né? É É, isso. assim, a ideia é a seguinte: se você for pegar um pacotinho de salgadinho aleatoriamente, você Uhum. vai ter 68,2% de probabilidade, ou seja, de certeza, né, de nível de confiança, que esse pacote vai estar entre 99 gramas e 101 gramas, entendeu? Em qualquer valor entre esses dois, percebe? Entendi. Pode ir lá estar com 99,5, 100 Eu e... peço um pouco de dificuldade em português, tá? Eu não sou brasileira, então eu Aham. cheguei aqui adulta, né? Então, assim, embora que eu me estudei para caramba para estudar meu português, mas algumas palavras talvez eu não entendo. Então, Pode assim, perguntar. ok, tá bom. Mas por enquanto tá bom. Tá bom, então tá. É, tem muitos termos técnicos, né, que talvez a gente se Sim, sinta perdido. sim, Não se entendi. preocupe. Eu tô Pois é, acostumado a dar aula para muita gente de fora, então é bem normal. tá Muito bom. bem, então é isso aí, né? Então, digamos que nós percebemos, né, esse desvio padrão de 1 grama, ok. Mas, né, 68,2% talvez não seja uma probabilidade que a gente queira uma probabilidade maior. Então, a gente poderia afirmar também, com 95,4% de confiança, né, que a hora que eu escolho um pacote de salgadinho aleatoriamente, eu vou ter ali pacotes entre 98 gramas e 102 gramas, ok? Entendi. E Uhum, quanto mais probabilidade de certeza você quer, uhum, bem, mais erro você vai ter em relação à média, percebe? uhum, Para eu ter 99,7% de convicção, poxa, já são de 97 gramas a 103. uhum, Então, é sempre uma troca, né? O que a gente chama em inglês de trade-off. É um trade-off. Você está trocando precisão uhum, por, né, quantidade de salgadinho, resumidamente. Percebe? Então, é sempre uma troca, tá bom? uhum. Se você tivesse, por exemplo, jogando na Mega Sena, pô, ter 95% de chance de ganhar já é o suficiente. Mas talvez, se você tivesse num problema ali de medicina, você precisa de muito mais precisão, porque ninguém pode morrer, certo? Uhum, uhum. Exatamente. Então, esse é o trade-off. Ok. Legal. Muito bem, então ele mostra aqui uns outros gráficos interessantes, né, que demonstram mais características da distribuição normal. Essa É, uma que não entendi, é que outros entendi mais ou menos semelhante, né? Só aham, que a variância ele é maior nesse primeiro, uhum, e essa do terceiro ele fica mais assim, né? Não é acentuado. E esse quarto não entendi o que que é isso. certo. Muito bem, você falou uma palavra muito boa. O fato dessa curva estar achatada, a gente Uhum. chama de leptocúrtica ou ptocúrtica, alguma coisa assim que eu não lembro também. Mas o importante é que ela é mais achatada ou menos achatada, justamente por causa da variância. Exatamente. É que normalmente nós não trabalhamos com a variância, mas sim com o desvio padrão. Ok? Variância e desvio padrão se relacionam. Um é a raiz quadrada do outro. Ok? Então, sim, muito bem observado. Só que você também pode ver que, ao mesmo tempo, ele está colocando Z e X, não é mesmo? Isso aqui já é um ponto muito importante. Deixa eu tentar entender antes de começar. A média, entendi. A variância varia, né? Esse lado, outro lado da frequência, esse lado embaixo, né? É variância. Uhum. Desvio de padrão, exatamente do que é?
Desvio de padrão. Claro, vamos lá. Tudo isso são matérias anteriores da estatística, né? Que no curso de estatística você Não tem lembro. visto, mas infelizmente você não viu, né? Não lembra, né? Eu O negócio é o estudei duas seguinte, vezes estatística 40 anos, 30 e 40 anos atrás, então não lembro. com certeza. Aí que tá, né? Aquilo que eu falei no começo da aula. O professor, ele leva em conta que os alunos conhecem esses termos, né? Porque são termos introdutórios da estatística. Mas é Sim. normal você não saber. Mas é importante que você saiba. Porque, por exemplo, o desvio padrão, que é representado pela letra grega sigma, de modo geral, ele é simplesmente a raiz quadrada da variância, como eu havia dito, certo? Sim, para tirar negativo. Até aí, eu sei, mas por que variância? Variância significa o quê? Paria? Variância, né, tem a ver com variabilidade, tem a ver com variar. É aquela ideia que eu estava ali falando lá da vovozinha e do bebezinho, certo? A média era 20, mas ninguém tinha exatamente 20 anos, o que indicava que a variância era muito alta. Entendi. A palavra de fato, então, entendi. Exato, É variância, entendi. exatamente. O mesmo significado da gramática do português mesmo. Entendi. Exatamente. Só que o que acontece, né? Quando a gente faz a conta da variância, Aham. ela por si só, ela é mais ou menos assim, olha só. É o somatório de todos os teus, da tua média menos todos os teus dados ao quadrado dividido pelo tamanho da tua população. Isso, esse eu sei. Só que isso é um problema, por quê? Porque você está elevando ao quadrado a sua variável, né? Por que Uhum. que isso é um problema? Digamos que nós estivéssemos falando de alturas, como eu citei. A hora que eu calculo a variância, ela me dá um valorzinho, digamos lá, 10. Uhum. E eu estou falando de altura, eu vou ter então, a gente mede a nossa altura em metros, certo? Só Uhum. que para que eu encontre esse 10, fica metro quadrado. Ou Uhum. seja, não faz sentido, porque a gente não mede a nossa altura em metros quadrados, a gente mede a nossa altura em metros. Mas se eu peguei metro e elevei ao quadrado, vira metro ao quadrado. É da física, é isso, né? Portanto, a gente usa uma medida muito mais interessante, muito mais lógica, muito mais, que traz muito mais informações claras para a gente, quando a gente pega a variância e faz a raiz quadrada. Daí a Uhum. gente chama de desvio padrão, ok? O desvio padrão vai ter unidade de metro nessa situação aqui, porque eu Uhum. fiz a raiz quadrada, ok? São Uhum. detalhes da matemática básica, mas que a gente usa aqui, ok? Uhum. A ideia é essa. Então é por isso que a gente usa mais o desvio padrão do que a variância. Muito bem. Agora, de fato, a variância ela altera o formato do gráfico, né? Como você pode ver aqui, esse gráfico ele está mais largo, né? Uhum. Esse Uhum. aqui está mais pontudinho, tá vendo? Uhum. Isso. Quando ele está mais largo, significa que você tem um desvio padrão ou uma variância maior. Os teus dados se distanciam mais da média. Uhum. E o contrário para o contrário, né? Eu Uhum. quero que você lembre uma coisa. Na estatística, sempre abaixo de uma curva, a área tem que ser igual a 1. Então, a área abaixo dessa curva aqui é 1, a área abaixo dessa curva aqui também é 1, dessa também é 1, de todas elas tem que ser 1. Ok? Uhum. Por quê? Porque quando nós estamos falando de probabilidade, nós temos que ter uma convicção. Só pode ter 100%, não pode passar de 100%, né? Eu só Uhum. posso ter 100% de chance de algo acontecer. Se eu tiver mais ou negativo, não faz sentido nenhum, certo? Então, para ter 100%, a gente normaliza as curvas, ok? Por isso que se chama distribuição normal. A gente precisa normalizar. Essa também é uma palavra que a gente não usa muito, mas normalizar é deixar uma coisa que estava ali diferentona padronizada, ok? Uhum. Tá Então, tudo, os números fica assim, 0 a 1. isso, exatamente. Todas as Exatamente. quantidades, peso, sei lá que for, vai demonstrar em gráfico 1, né? O Exato, menor é exato. 0, o maior é 1, nesse sentido, é isso? Perfeito, exatamente isso. Entendi. Exatamente isso. Ó, como você pode ver aqui, né, 10 e 4. O que que seria isso? Seria a média e o desvio padrão da situação que você está estudando de fato, né? Por exemplo, você poderia dizer aí que Uhum. entre os juízes da corte do Brasil, o salário é 10, né? São 10 salários mínimos e com 4 salários de desvio padrão, ok? Tem alguns que ganham
mais, tem alguns que ganham menos, porque estão há mais tempo, por exemplo, né? Só que, quando nós vamos fazer as contas da distribuição normal, a gente não pode simplesmente usar isso. Por quê? Porque nós não queremos utilizar essa fórmula aqui. Eu entendi isso Você, daí. eu e você queremos fugir dela, né? Você porque acha ela muito feia, eu porque sei que é impossível de resolver essa conta aqui, ok? Nenhum ser humano consegue resolver isso aqui, Eu porque fiquei não é em uma... pânico olhando essa. Eu É, falei, o que que é essa? você pode ignorá-la, porque assim, na matemática, nós temos uma conta chamada integral. Essa conta ela calcula a área abaixo das curvas. E como eu falei para você, isso é muito importante, porque a área abaixo da curva que é exatamente a probabilidade, né? Então, a princípio, o que nós teríamos que fazer? Uma integral dessa conta aqui. O integral já é uma conta difícil. Disso aqui é impossível, literalmente impossível, não dá para resolver. Então, o que a gente faz? A gente usa uma tabela gerada por um computador, que a gente chama de tabela Z, né, que nos dá as áreas. Só que ela nos dá as áreas para determinados valores, ou seja, para média 0 e para desvio padrão 1. Né? Por isso a gente tem que fazer uma conversão, ou seja, uma normalização dos dados que nos dão nos nossos enunciados para transformar a média, por exemplo, que aqui era 10, em 0. E o desvio padrão, que aqui era 4, em 1. Ok? Muito bem, a ideia é essa. Então, como você pode ver aqui, ele transformou de fato a média, que era 10, em 0, para poder usar a tabela Z, né? Por isso que ele chamou de Z aqui. E o desvio padrão, bem, ele está dizendo que 16 já são 3 desvios padrões, né? Então, se 16 são 3 desvios padrões, é porque, de fato, né, o desvio padrão é 4. Muito interessante. Então, a gente pode continuar a partir disso. Beleza? Na verdade, não, né? Na verdade, aqui, ele não está usando essa segunda como desvio padrão, mas sim desvio padrão ao quadrado, né? Ou seja, o desvio padrão aqui é 2. Só para ser bem preciso na minha fala, o desvio padrão aqui é 2. Eu tentando, só que não entendi, né? Mas eu estava tentando, assim, entender. Eu colocava essas coisinhas no chat GPT, né? Para tentar aprender com aquilo que não cheguei em nenhum lugar. Aí, eu tenho que saber o desse que é 0, ok, no média, desse que virou 0, o 4 que virou 1. É isso, mais ou menos, né? Na verdade, de novo, né, eu cometi um erro na minha fala. O 4 não é o desvio padrão, ele é o desvio padrão ao quadrado. Então a gente poderia até dizer que ele é a variância, né? O 4 é a variância. Tem explicação aqui, né? O 10 é média, a desvio padrão é 4. Desvio padrão ao quadrado é 4. Desvio Porque ele está ao quadrado, tá vendo? quadrado é 4, ok. Aí do 10 virou 0, o desvio padrão... Ao quadrado, que era 4, virou 1. Virou 1. Isso. É isso, né? Exatamente. Bem, que interessante, né? Por isso que deu 16 exatamente aqui, porque se são 3 desvios padrões, né? E o desvio padrão é 2, 2 vezes 3, 6. Então, 10 mais 6, 16. Então faz todo o sentido do mundo os números que estão aparecendo aqui. Mas esses detalhes você não precisa se preocupar tanto. Nós vamos fazer algumas contas e tudo vai ficar um pouco mais claro, beleza? Quando a gente chega lá nas contas por hora, eu só estou falando bem da teoria aqui por enquanto. Sim, agora, por exemplo, né, esse gráfico aqui, ele segue a mesma ideia dos outros, só que ele deu mais informações aqui sobre cada caso. Por exemplo, o vermelho, né? Ele está nos dizendo que a média é 0, desvio padrão é 1, e lambda, eu não sei quem é lambda aqui no caso. Eu acho que é um parâmetro de deslocamento que não é exatamente algo que nós jogamos no desvio na conta da distribuição normal. Até por isso que ele está, apesar de dizer que a média é 0, ele não está no 0, né? O pico não está no 0, você concorda comigo? Ele não está no 0, ele está no 1. Justamente, me parece que ele foi deslocado uma unidade para a direita. Mas isso aqui é novidade para mim. Mas como eu programo, né, como eu fiz pesquisa também no doutorado, eu sei que a gente usa esses parâmetros livres aqui para
setar, né? Não tem uma palavra muito boa em português para isso, mas para setar, para alinhar o seu gráfico com os dados, né? Então, normalmente a gente faz isso. Só que, por hora, a gente pode deixar isso aqui de lado, né? O que eu quero que você E perceba. depois você me explica, porque eu gostaria de fazer, mas eu tenho que ver, porque no meio da hora você já está marcado, não sei, você está dando aula, não sei, né? Aí, que queria fazer? Queria saber se amanhã à tarde, deixa eu ver sua gráfico aqui, deixa eu ver o gráfico seu, eu gostaria de marcar mais 2 horas, isso mesmo, só que quinta-feira à tarde, tem esse amarelo, eu quero. Eu posso ter aula? Pode sim, é um horário livre. Eu só. Então, eu Pode ser. devo ter amanhã, esse 16 a 17, porque, Tá na bom. real, você hoje explicando e eu ter uma noção de cada coisa. E daí, o que que vai fazer? Aí vai desenvolver para cálculos, né? Porque, na real, ela deu prova, e você pode ver, ela deu umas coisinhas, que eu faça comparar com um tabela que ela deu, né? A Olhando tabela Z. Aham. e fazer gráfica, sabe? Então, assim, eu queria isso dividir em 3 aulas, no sentido, hoje é só, assim, entender o que que digamos assim, a, o que que é o significado, probabilidade, o que que é uma variável centro, esse tipo de coisa, né? Hoje é mais isso. Aí, no outra aula, vamos dizer que no dia 16, 17, talvez a gente poderia fazer uns calculinhos para como é que chegou esse 10 para 0, né? E 4 para 3, sabe assim? Né? E depois, no outra aula, aí o trabalho que ela deu, sabe? Ela deu aquele trabalho, eu fazer cálculo e fazer gráfico, eu preparar o gráfico, sabe, assim, com aquele prova que ela deu, prova não, exercício de casa que deu, né? Então, eu gostaria dessa semana, eu não sei, eu gostaria de ter 3 aulas. Aí, do que é? Tem outra que ela já colocou no exercício, sabe? Então, assim, eu olhei e também não entendi, né? Então, é isso. Então, dá para marcar amanhã? Claro, claro. Falando nisso, parece que você tem a prova e o exercício. Você pode me mandar essas coisas Eu também, mandei tá? aí, tem aí, no Ah, é? primeiro que está lá, Ah, sim, claro. Estou a tá? ver aqui. Essa que ela me deu isso daqui, ela deu essa coisa para eu fazer gráfico olhando aquela tabela. Se você vê no Excel a tabela, porque você tem que saber do que eu preciso, né? Então, ela deu 3 exercícios que eu tenho que entregar ainda também, que só não entreguei. Aí ela quer que eu faça com gráfica com isso daqui. Daí eu tenho um Excel que mandei, estava tentando só o cálculo, né? Mas pode abrir bem o Excel. No Excel eu estava tentando, não cheguei em nenhum lugar. Tem um. Aham. Eu vou abrir o Excel aqui. Mas, ó, esses cálculos, eles são bem tranquilos, tá? Não, mas Eu ele posso te deu, adiantar isso já. sim, mas ela deu tabela para isso, ela deu esses tabelinhas. Uhum. E olhando, eu fazer um gráfico, olhando essa tabela. Só que assim, eu, na real, não entendi o que essa tabela significa, Não se sabe? preocupe. Eu dou aula disso aqui todo dia, eu sei o tipo de dúvida que tá na tua cabeça, não precisa se preocupar, tá? Eu consigo te Essa, explicar aqui tranquilamente. eu tô com a cabeça bem quente, por exemplo, embora que eu sou contadora, trabalho 32 anos de contabilidade, eu tenho meu escritório, mas a gente não faz esse tipo de cálculo à mão. Esse Ah, gráfico, sim. gráfico olha direto, mas não precisa. Então, assim, eu não totalmente zero na minha memória, né? Variância, algumas palavrinhas assim, até que eu lembro o que que é, sabe? Assim, também eu não estudei em português, né? Eu sou coreana, então, assim, na época não tinha Excel também. Então, assim, do que eu estudei é muito pouco para eu aproveitar, né? Então, podemos continuar o resto de tempo sobre explicação de nomenclatura das coisas em geral, né? Aí depois fazer umas calculinho para como é que chega essa gráfica e no final essa coisa aqui, sabe?
que eu sim. não, de jeito nenhum, consegui chegar à gráfica sobre isso. Pode crer. Não, mas não se preocupa, eu vou lhe dizer que é bem simples, tá? Por favor. Para entender esses cálculos aqui, você não precisa saber nada além de subtrair, dividir e olhar gráfico. Você vai fazer comparações, né? Isso é bem tranquilo. Eu, normalmente, já começo com essas contas aqui com os meus alunos, né? Eu estou muito zero. Aí você já Esse é o problema. trabalha com colegial, eles já estão na memória, assim, mais perto, né? No meu caso, não. Exato. Dando um negócio, você tem que entender, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 60 anos, né? Então, 40 anos não vendo esse tipo de coisa, eu não faço nem cálculo. A gente usa SAP, né? Sistema SAP não usa nem calculadora mais, né? Sim. Então, aí, olhar disso, querer fazer um cálculo com calculadora, é muito difícil isso daqui. Sim, sim. É bem natural que tenha essa dificuldade, mas, por exemplo, para resolver os cálculos que nós vamos resolver, a gente não vai usar Excel, não, tá? Dá para usar, basicamente é só escrever, o Excel já te dá a resposta, mas com isso você não vai entender o que está acontecendo. Por Aí, isso que eu vou te explicar com os gráficos e tudo mais, não precisa se preocupar. Até porque aparecem muitos alunos na sua situação, né? Para mim também. Por olha exemplo, lá, só tem advogados, tem um monte de gente, todo sim. mundo ali está com boca aberta, ninguém sabe fazer nada na redação Então, ali. passo meu Porque contato para eles que eu posso ajudar todo mundo. vi alguns alunos que veio da economia, né? Eles sabiam fazer o engenharia, né, sabe? Engenharia sabia fazer, que recém-feito mestrado, gente assim, eles sabiam fazer. Mas o metade da classe, eles estavam viajando, igual eu, sabe? Fica quietinho porque não está entendendo nada, sabe? Claro, sei bem. Ok. Sei bem. Até por isso, por exemplo, a minha próxima aluna, né, que você pode ver lá na minha lista, tá na mesma situação que você, entrou no doutorado e nunca chegou a ver isso na vida, né? Então, o professor leva em conta que ela sabe algumas coisas, né, que ela não sabe. Daí eu tenho que ajudar. Mas não se preocupe, é bem natural, tá? Essa sua situação e vai dar tudo certo. Tá bom. É, por exemplo, né, eu acho Uhum. que da teoria já é o suficiente aqui. A gente pode já Entendi. resolver uma continha. E depois você me explica melhor. Tá bom. Essa última eu não entendi. O que que você não entendeu? A última gráfica aqui eu não. É que tá, né? Não tem muita coisa para falar nesse gráfico, né? É que ele já é um gráfico que foi feito numa pesquisa muito específica, né? Que não tá. Provavelmente o professor copiou e colou de algum artigo isso aqui, porque continua sendo as coisas que nós estávamos vendo, ou seja, média zero, desvio padrão um, ou seja, a curva normal da distribuição, né, normal, só que teve um deslocamento aqui que normalmente a gente não usa. Isso aqui para mim é novidade, tanto quanto para você. Então, tem aqui, vamos dizer que tem 1, 2, 3, 4 casos, né, no mesmo Sim. gráfico, né? Então, outros gráficos mostrou cada um. Aqui, colocou quatro de situações diferentes para demonstrar isso, cada um vamos dizer que é um país diferente, ou sei lá, um estado diferente, alguma coisa assim, Na né? verdade, o que eu acho que o professor fez aqui, sendo bem sincero, foi só gerar alguns gráficos de distribuição normal, e o Aham, programa que ele tinha obrigava ele a colocar algum parâmetro lambda. entendi. Daí, ou seja, é uma coisa completamente aleatória. Aqui que tá, eu acho, para ser sincero, mais para confundir do que por qualquer coisa, tá? Isso aqui não vai te ajudar a resolver conta. Ela queria mostrar vários tipos de gráfico existe, né? E tem um que é mais pontuzinho, tem uns que é mais achatado, né? Esse sentido. Aham. Entendi. Acontece que ali naquele colorido, né, eles tinham todos o mesmo desvio padrão, então acabou que todos ficaram com o mesmo achatamento, né? Daí você pode me perguntar, mas esse amarelo aqui, professor, ele é diferente, de fato, porque esse amarelo aqui, Uhum, ele é. Agora eu entendi. Esse amarelo aqui, uhum. ele é uma curva que serviria para Qi quadrado, não para distribuição normal, para É, distribuição Qi quadrada. ele Porque fica ela é mais, uma esse, curva mais à esquerda, né? Ela é antissimétrica, ela não é simétrica. Agora eu entendi o que é o lambda. O lambda tem a ver com simetria.
Tá. Todas, a vermelha, a verde e a azul são simétricas, tá vendo? Enquanto a amarela não é simétrica, ela tem maior parte da sua área à esquerda. E esse padrão aqui a gente vê muito em que quadrado, ok? Tá Só bom. que, né, então, você não vai resolver uma conta de distribuição normal com essa amarela aqui, por exemplo. Falando nisso, né, eu acho que já é interessante a gente fazer alguma coisa um pouco mais prática, né? Vamos aprender, vamos ver rapidamente, né? Só um spoiler mesmo, Uhum. de como a gente usa a tabelinha, né? Por exemplo, né? Ele está dizendo aqui, encontre o valor de z tal que. Daí ele dá ali a primeira opção, z maior que z0, ele quer saber quem é o z0, né? Igual a 0,025. O que isso significa na prática, né? Eu vou desenhar. Uhum. Porque para entender estatística, a gente tem que desenhar as curvas, não tem jeito. Uhum. Então tá aqui uma curva de distribuição normal. Uhum. E ele está dizendo para a gente que a probabilidade deu 0,025, ou seja, 2,5%. A probabilidade acima, ou seja, para valores maiores que um determinado valor, deu essa quantidade aqui. Então, qual é esse valor que Uhum. separa os 2,5%? É isso que nós estamos nos perguntando. Então, veja só, eu vou colocar aqui o Z0, que eu ainda não sei quem é. Deixa eu colocar mais para cá. Por quê? E eu vou procurá-lo, claro, é o que o problema pede. Por quê? Porque eu estou afirmando com esse meu desenho que para frente, ou seja, para valores maiores que esse Z0, é onde eu vou ter 2,5%, ou seja, aquele 0,025 que o enunciado nos citou, de probabilidade. Ok? Então, de novo, a curva, ela indica a probabilidade. Uhum. E esse cantinho aqui tem área de Deixa 0,025, ou seja, eu probabilidade. perguntar uma coisa. Você colocou do lado direita porque isso não é negativo, é isso, né? A probabilidade é sempre positiva. Eu coloquei do lado direito porque ele falou que é do lado direito. 0,08. Quando ele falou que é maior, tá vendo? A, a G é maior que G0. Isso. G é o quê? G é o quê? G é centro, probabilidade é G é maior do que G0. Então, eu estou procurando uma probabilidade que é Maior do que um valor maior que específico. G0. E aqui só tem valores maiores, certo? Porque eles estão à direita. É maior que G0. Então, esse rosinha que você pintou seria Z. A limite, Não. você O colocou. rosinha que eu pintei é a área que significa a probabilidade, que no caso mede 2,5%. E o G é o que? Z de zebra. Z Aí de... que tá. O Z é um valor normalizado, onde nós usamos uma tabela para Hum, descobrir o seu valor. Então, por entendi. exemplo, eu tenho várias tabelas aqui, eu vou abrir uma delas. Deixa eu abrir uma delas aqui, tabela normal do meio. Eu poderia abrir essa aqui tem todos os dados também, mas eu poderia abrir essa aqui, tanto faz. Todas as tabelas podem ser usadas, mas Uhum, particularmente eu gosto dessa tabela. uhum. Ela tá meio feia, né? Aí G é 0,25, então G é 0,25, primeira coluna, né? Então, aquele terceiro de 0,2, né? 0,2, é isso, né? 0,25 significa, tem que estar nessa coluna de, não, G0. Aí não entendi essa coluna, então me explica desse tabela. Tá, olha só. Ah, sim. Veja, eu posso usar essa aqui que tá um pouco mais bonita também. O negócio é o seguinte, né? Uhum, Essa tabela é a tabela Z, então ela trata dos valores de Z que estão associados com a probabilidade. Todos esses valores aqui dentro, né, em azul, uhum, são valores de probabilidade. Por uhum. sinal, nós temos um valor de probabilidade aqui, vamos usá-lo com certeza. Claro 0,020. que todos os valores de Z estão associados a algum valor de probabilidade, Uhum, não é mesmo? uhum, Ah, como você pode ver aqui no desenho da tabela, uhum, esse desenho ele tem toda uma cor laranja até um determinado valor.
Uhum. Esse valor onde bate aqui é o valor do Z, Uhum. ok? Isso também está claro aqui nas outras tabelas, olha, ele chama de Z, tá vendo? Uhum. Então é sempre o valorzinho de Z que nós definimos aqui no eixo horizontal, ok? Uhum. Então tem que ficar claro isso primeiro. Uhum. Agora, nós queremos um valor de Z que faça no canto direito ter Uhum. apenas aquele 2,5%, certo? Uhum. É o que o problema nos pediu. Uhum. Mas, como você pode ver, essa tabela, ela não dá exatamente a área do canto direito. Ela dá a área laranja, que é a área que está à esquerda, Uhum. certo? Uhum. Então, nós temos que pensar o seguinte. Hoje, na aula, eu te falei que a área abaixo da curva é sempre 1, certo? Se eu fosse fazer a área disso Uhum. tudo, seria 1, Uhum. 100%. Uhum. Uhum. O que significa que, se essa parte rosa é 2,5%, toda a parte anterior à parte rosa vai Uhum. ser 97,5%. Uhum. Isso. Uhum. Então, quando eu for olhar lá na tabela agora, eu vou procurar o valor do Z associado a 97,5%. Uhum. Ou seja, lá na tabela vai estar como 0,975. Uhum. Maravilha, vamos lá na tabela então. Onde está o nosso 975? Aí tem que procurar, entendeu? Uhum. Tá por aqui, ó. 975. Achei. Uhum. Ou seja, ela está no valor de Z igual a 1,96. Uhum. 1,96. Encontra isso. Uhum. Pronto. Então nós achamos o valor do Z, 1,96. Não precisou nem de conta, viu? Uhum. E ajuda aqui para que, vamos dizer, me desculpa que eu não estou entendendo. Tipo assim, eu entendi essa tabela, 0,975 em amarelo, rosinha 0,025, entendi. E aquela tabela, por que que eu usa? Desculpa a Qual pergunta. tabela? Aquela tabela que Essa você que eu mostrei aqui? acabou de mostrar. Então, por que isso é precisa? Bem, durante a aula eu te dei alguns exemplos interessantes. Por exemplo, aquele do salgadinho, certo? Aham, Então, o que eu quero dizer é isso. Se você está falando algum problema, por exemplo, de controle de qualidade de uma empresa, aham, você precisa saber a probabilidade dos teus salgadinhos virem com determinada quantidade aham, no pacote, certo? Então, tem inúmeros usos, né? Inúmeros. A gente citou ali, por exemplo, da pandemia, né? aham. Alguma distribuição se usa. Então, é para isso que serve, tá? Agora, no teu caso, daí teria que ver a tua pesquisa aí. Por exemplo, a gente poderia bolar Vamos um vamos problema aqui, olha devagarzinho só. mesmo. Por que que, assim, o que esse tabela é, né? Na real, eu não entendi o que que esse tabela significa. É mais isso. A Acho que é pergunta para... é muito genérica, eu também não estou entendendo direito ela, porque a tabela dá valores de probabilidade, simples assim. Tem muito o que dizer quanto a isso. Probabilidade, São o as que, probabilidades para então, determinados valores de Z. ah, Por tá. exemplo, deixa eu te mostrar o problema do salgadinho. Eu vou escrever um problema aqui. Por que que, por exemplo, a minha, desculpa a pergunta, porque eu realmente não estou entendendo, né? Por exemplo, X tem 0,90, X é essa gráfica aqui, a total é 1, 0,975 é amarela, por que que eu não pinto direto assim gráfica? Por que que eu preciso dessa tabela? Para que serve? O que não entende, para que serve dessa tabela? Desculpa, eu não tem como associar. Eu entendi essa gráfica que o professor colocou, entendi. Agora, por que eu preciso dessa tabela? Sabe assim, o que serve essa tabela? Como nós temos agora quase 5 minutos só, eu gostaria que o senhor explicasse por que eu preciso dessa tabela. Assim, de alguma utilidade tem essa tabela, né? Para que que eu uso essa tabela? É, na escola deu tabela, mas esse tabela é o quê, né? Então, ok. Para que eu, já que eu fiz gráfico aqui, já entendi gráfico que o senhor explicou. Pelo menos essa eu entendi. Agora, eu não entendi. Esse tabela, eu coloquei 1,9 e depois aquela do lado coluna e a linha, mas esse coluna e essa linha, tabela Z,
para que serve? Algum motivo tem essa tabela, sabe? Essa tabela, por que que serve e por que que eu tenho que, tipo assim, olhar essa tabela para fazer gráfica, que essa tabela não entendi, entendeu? Bem, cada situação você vai usar a tabela de um jeito, né? Nesse problema, nós utilizamos ela para encontrar o valor de z. Claro que nós estamos fazendo um problema sem qualquer tipo de interpretação, óbvio. Mas, quando nós fazermos alguma interpretação, as coisas vão fluir melhor. Então, eu vou criar um problema rapidinho aqui para você ver como, interpretando, as coisas fazem mais sentido. Por exemplo, digamos, vou fazer um exemplo parecido com as coisas que eu já falei hoje. Digamos que eu tenho uma empresa de salgadinho que a média por pacote é 100 gramas. E o desvio padrão foi estudado e concluído que é 1 grama. Calcule a probabilidade dos meus pacotes virem com mais de 101 gramas. É uma pergunta razoável, certo? Uhum. Muito bem. Agora, tá com 100. Eu vou colocar aqui que é 2 gramas. E eu vou colocar aqui 102 gramas também. Muito bem. Então, o que que vai acontecer aqui? De fato, eu ainda não posso utilizar a tabela Z. Porque como, né? Não tem valor de 100 na tabela, não tem valor de 2. Eu tenho que normalizar. Para isso, eu vou fazer o quê, então? Eu vou encontrar o 102 normalizado, convertido para poder utilizar a tabela. Então, uma conta muito simples, é simplesmente x menos a média dividido pelo desvio padrão. O x é o valor que eu estou querendo estudar, que é o 102. Esse é a média, que é 100. O desvio padrão é 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Maravilha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico que vai ficar bem parecido com esse. Só que dessa vez, eu não sei as áreas. Vou apagar aqui. Dessa vez, o que eu sei é o valor do Z. Não acabei de calcular e achei que ele é 1. Eu sei o valor do Z. Para essa situação que eu criei. Muito bem. Então, o meu Z é 1. E o problema pede, de fato, a probabilidade dos meus pacotes virem com mais de 102 gramas. Ou seja, 102 ou mais. Veja. Aqui é a média. No meio é a média. A gente chama de 100. Só que convertido para valores Z, como você já falou para mim hoje, é 0. Certo? Aqui vai estar o 102. Lembra que eu falei para você no começo da aula? Esse eixo é o eixo da tua variável, que aqui são as gramas de salgadinho. E eu encontrei o Z1 convertido. Muito bem. E eu quero saber a probabilidade aqui de vir com mais de 102 gramas. 103, 104, 200, todos os valores possíveis à direita. Então, é a mesma situação do problema anterior. Ok? Portanto, agora eu vou olhar a tabela e vou procurar o 1 na tabela. 1,000, né? Porque deu exatamente 1. Nossa conta ali em cima, certo? Seguinte, Deixa eu só concluir. ó, Daí, a gente vai ter aqui 1, 0 e coluna do 0 também. Então, significa que a probabilidade, né, que acumulou ali até o 1, o laranja nos dá até o 1, foi de 84,13%. Então, significa que toda essa área até o 1 é 84,13%. Se aqui é 84,13%, a área rosa vai ser o quê? A área rosa, que é o Z maior que 1, ou seja, a quantidade de salgadinho ser maior que 102 gramas, vai ser 100%, que é 1, menos 84,13. Ou seja, a nossa área rosa ali vai ser quanto? Vai ser 0... Bem, tem que fazer na calculadora, né? Vai ser 1 menos 0,843, 15,87. Ou seja, a probabilidade de eu pegar um salgadinho com mais
de 102 gramas é 15,87%. E eu só consegui fazer isso olhando para o gráfico e para a tabela, certo? Precisei da tabela para isso. Sem a tabela, eu não saberia esses valores de probabilidade. Agora eu já posso dizer aí para o cara da empresa que a probabilidade é essa, ok? 50% cai ficha. Então, vou fazer o seguinte, amanhã, né, vamos marcar amanhã, e que dia mais? Eu queria 3 aulas essa semana. Bem, eu vou te mandar a minha agenda, daí você pode Tá escolher bom? as outras que forem Falar melhores então para você. por WhatsApp, né? Aham.